Salve Maria, meus queridos irmãos. Faz alguns dias já que eu não gravo nenhum áudio e alguns irmãos estão me cobrando, pedindo para a gente falar alguma coisa. E eu venho notando já há bastante tempo já a dificuldade que as pessoas hoje têm em se concentrar para rezar e crescer em virtude. O que é a oração? É o meu trato com Deus. Se eu rezo bem, eu tenho uma boa amizade com o Senhor. Se eu não rezo bem, eu não vou ter uma boa amizade com o Senhor. Assim é na nossa vida cotidiana. Se eu trato bem os meus amigos com palavras, tende a gente ter uma amizade boa e frutuosa. Então, quando eu estou em necessidade e eu mando uma mensagem para um amigo, ou até mesmo ligo ou convido ele para vir na minha casa, o amigo ele vai me tratar bem. Por quê? Porque eu não tratei ele com aspereza. Eu não falei palavras ociosas, eu não injuriei esta minha pessoa, este meu primo, este meu amigo de caminhada, com desprezo. Mas eu tratei ele bem. Assim é a nossa vida de oração. Se eu rezo bem, eu tenho uma profunda amizade com o meu Deus, com Nossa Senhora, com os santos e com os anjos. Se eu rezo, como eu costumo brincar com a minha esposa, pelas coxas, se eu rezo pelas coxas, mal rezado, isso é, eu não tenho comunhão profunda com Deus. E aí você pode falar, mas isso é impossível. Todos nós distraímos. Todos nós oscilamos na caminhada, e de fato é verdade. É somente uma sexta ou sétima morada, que é os santos mesmo que alcançam isso, que não vai mais se distrair. Eles vão entrar numa união estática com Deus. Eles ficam fixos, como São João da Cruz, São Paulo da Cruz, que ia rezar e ficava estático durante 6, 8 horas. Como uma pilastra de pedra. Você podia esquentar uma vela ali, a chama de uma vela no cotovelo deles, no braço deles, que eles não sentiam a dor, não acontecia nada. Vai ser muito difícil a gente chegar nisso. A distração, ela é, vamos se dizer, é quase que impossível a gente não se distrair. Porém, como São Luís de Montfort explica no Segredo do Rosário, quando eu rezo com amor e não mais por obrigação, Deus tem uma amizade profunda comigo. É quando eu recebo os meus amigos aqui em casa, não por algum interesse, para que eles me ajudem em alguma coisa, mas eu recebo os meus amigos aqui de coração, porque eu gosto dos meus amigos. Então, mesmo que eu não tenha uma amizade firme de dialogar a todo momento com eles, eles estão sempre prontos para me ajudar, eles têm comunhão comigo, a gente é sempre amigo. Assim, é nessa simplicidade que eu me interajo com Deus. Então eu tirei uma palavra aqui de uma formação que eu dava há muito tempo atrás na comunidade onde eu participava, aonde São Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. São Paulo ele vai dizer lá: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataivando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistem não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. Então nós vamos usar dessa palavra das mulheres para os homens também. E aí São Paulo ele fala: orem em todo lugar. Por que São Paulo fala isso? Ele que não viu Jesus Cristo. Ele que viu, como ele fala nas cartas dele, Jesus Cristo como um abortivo, instantâneo, numa visão. Ele tinha o mesmo pensamento de Cristo. Por quê? Porque é a veritas, a verdade. São Paulo buscava a verdade e queria viver a verdade e ensinar a verdade.
Que verdade que Jesus fala em Lucas 18:1. É necessário orar em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. É por isso que São Paulo fala que eu quero que os homens, quando ele fala homens, não é só o masculino, é o feminino também. Eu quero que orem em todo lugar, em todo tempo. Por quê? Porque o primeiro Papa, na primeira encíclica dele, 1 Pedro 5,8, ele fala que o demônio ele anda ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então, uma pessoa que ela tem uma alma orante, ela afugenta o demônio. Deus vai permitindo as instigações do demônio, vai permitindo os ataques diabólicos para que eu e você se purifique. Mas isso não quer dizer que eu e você estamos invulneráveis ao maligno. Isso não quer dizer que a gente está em pecado, que a gente está ali na desgraceira. Não, porque se fosse assim, São Padre Pio e São João Maria Vianney não era santo. Porque todo momento do dia aqueles homens eram visitados pelo capeta. Mas eles tinham uma alma orante. Deus ia permitindo para aqueles homens serem forjados. Assim acontece na nossa vida também. Então São Paulo fala que é necessário orar em todo tempo, em todo lugar, porque cumpre com nós aquilo que fala em Jeremias capítulo 2, versículo 15. Os leões rugem enfurecido. O leão é o demônio que quer catar eu e você. Uma alma orante, ela afugenta o maligno. O maligno pode instigar, o maligno pode tentar. O maligno ele pode fazer qualquer coisa, mas você está firme. É como fala em Jeremias 3, versículo 2. Ele senta à beira do caminho para nos espreitar e trazer vícios e devassidão. Olha que loucura! Assim a gente tem que ter uma vida de oração. O sagrado mistério da oração tá nisso que São Paulo falou. Levantando a mão pura, sem ira, sem contenda. Por quê? Porque fala lá em Lamentação, capítulo 3, versículo 41. Levantemos os corações e as mãos para o Senhor no céu. A mão precisa se erguer, meu irmão, minha irmã. Isto é, você se precisa posicionar junto com seu coração para rezar. É por isso que São Paulo fala, tenha a mão pura, isso é, foge de todo tipo de pecado, de ira, de contenda. Um cristão, ele não pode buscar esse tipo de coisa. Ele não pode ter isso na vida dele. E como é difícil viver isso, hein? É por isso que São Paulo fala, você vai rezar, você levanta a tua mão pura. Isso é, você se posiciona na presença de Deus. Não tem como você ir rezar em pecado mortal, longe de Eucaristia, longe de confissão. Igual tem muita gente falando que você precisa parar de ir na missa, parar de ir na igreja, ficar só em casa. Isso não existe. A gente precisa se posicionar com sinceridade na presença de Deus. Jesus ele fala em Mateus capítulo 15, versículo 18, é do coração que provém tudo, o ódio, a raiva, o adultério, a fornicação, o nervosismo, tudo é quanta desgraça. Nós precisamos estar com o nosso coração puro. Em que sentido, Euclides? No sentido de estar com a mente sã, no sentido de não estar devendo nada no cartório. Assim Deus entra em entretenimento comigo e com você. Eu torno a fazer comparação com os próprios amigos nossos. Não adianta eu receber um amigo aqui com barreira com ele ou ele comigo. A gente precisa estar em comunhão. Assim é o nosso trato com Deus. E aí São Paulo começa a falar para as mulheres, que nós tomamos os homens também no sentido aqui da palavra, sobre o traje honesto. O que é esse traje honesto que São Paulo manda a gente ter? É o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Eu preciso estar revestido do Espírito Santo na minha vida cotidiana. Eu preciso ter comunhão com o Divino Espírito Santo. É por isso que Jesus fala em Lucas 24, 49. Vocês serão revestidos da força do alto. O Espírito Santo é como uma roupa na alma do católico. Nós devemos militar nessa terra de exílio
pela ação do Divino Espírito Santo. E é por isso que São Paulo fala, é o traje honesto e a modéstia. O que é a modéstia? É a simplicidade que eu e você precisa ter na nossa oração. As pessoas não conseguem rezar bem porque não tem essa simplicidade, essa modéstia no rezar. Não traz o traje honesto, não busca ter comunhão com o Espírito Santo. É por isso que São Paulo fala em 2 Coríntios 3,17: aonde há o Espírito, há liberdade. A pessoa que está com o Espírito Santo, ela tem essa liberdade, ela tem essa modéstia. E é por isso que Jesus Cristo fala em Mateus 6,6: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o teu Pai que vê num lugar oculto a tua fé, vai te recompensar. E aí a pessoa fala: então toda vez que eu vou ter que rezar, eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a minha porta? Não, meu irmão, minha irmã. Esse entrar no quarto e fechar a porta e ficar na presença do Pai é isso também no sentido literal. Mas no sentido amplo é você ter essa modéstia, é ter esse traje honesto, é você não rezar pelas coxas. Eu tô na estrada, eu tô na moto, eu tô no ônibus, eu tô no carro, eu tô andando na rua rezando, eu tô com esse traje honesto. Eu tô na presença de Deus a todo minuto. A todo minuto eu fico na presença de Deus. E é aí que Deus vai me honrar. É aí que Deus vai me recompensar. Porque eu fico na presença de Deus com simplicidade no coração. E é essa simplicidade no coração que forja o católico para as vias espiritual. E é isso que eu e você tem que tomar na nossa vida. É esse caminho que a gente deve rezar, essa simplicidade. E aí São Paulo ele vai falar com sobriedade também. O que é essa sobriedade? É não se distrair, é não oscilar, é fazer de tudo para não se distrair. Ficar na presença de Deus de verdade. A hora que eu tenho que rezar, eu não tenho mais que ficar pensando nos meus afazeres do mundo, no meu secularismo, nas minhas dificuldades, no meu emprego, no que eu tenho que prover para dentro da minha casa. A hora que eu vou rezar, eu não posso oscilar. Eu tenho que ter sobriedade, isso é ficar na presença de Deus. É por isso que Jesus fala em Marcos 14:38: ora e vigia para não cair em tentação. Eu não tenho que pensar nos meus terços que eu tenho que fazer e vender. Eu não tenho que ficar pensando nos meus filhos se tá doente ou não. Quando eu vou fazer a minha oração, eu tenho que ter sobriedade. Eu elevo o meu pensamento em Deus e mais nada. É por isso que fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não te descuide na oração. Na oração eu e você não pode se descuidar. São Basílio Magno, ele é tão radical, eu já falei dele em outros vídeos, que ele vai dizer que uma pessoa que se distrai em oração, ela mais ofende a Deus do que agrada. Olha que loucura! É por isso que a gente tem que ter essa sobriedade. A gente vai se distrair, a gente vai falhar, a gente vai. Mas quando eu elevo a minha alma a Deus, que Deus viu que eu elevei o meu coração a Ele, a Nossa Senhora, aos meus santos de devoção, e eu faço aquilo, Senhor, não por obrigação, mas por amor a Ti, porque eu quero, em meio às minhas misérias, eu quero ficar na Tua presença. Aí aquela distração que vai acontecer é inevitável. Deus ainda releva, porque eu faço de coração. Eu não faço exigindo algo do Senhor. E aí São Paulo continua dizendo: e não com cabelo frisado ou primoroso penteado. O cabelo, meu irmão, minha irmã, ele é o ornamento do corpo da mulher quanto do homem também. É por isso que quando a pessoa ela se torna religiosa, a mulher ela corta o cabelo bem curto, passa a tesoura ali de qualquer jeito a hora que vai fazer os últimos votos e entrar na ordem. E o frade, o frei, ele costuma rapar a cabeça e deixar só aquele círculo de cabelo ali em volta das orelhas ali. Por quê? Para se despojar desse mundo, para aniquilar a vaidade.
O cabelo ele é o ornamento do corpo inteiro. Assim, os meus pensamentos que estão aqui na minha cabeça procedem da minha mente, é eles que ornamentam a minha alma. Então, quando São Paulo fala desse cabelo frisado ou primoroso penteado, é os meus pensamentos que ornamentam a minha alma, esse cabelo primoroso e esse cabelo frisado. Os meus pensamentos que ornamentam a minha alma, eles têm que estar ornamentados em Deus. Eu tenho que fixar o meu pensamento não nas coisas desse mundo, ficar com a cabeça no mundo da lua, deixar ali aqueles pensamentos primorosos, aqueles pensamentos frisados na minha cabeça, onde eu vou rezar e não consigo me concentrar. Essa ornamentação, eu tenho que arrancar as coisas do mundo e me fixar na presença de Deus. Eliminar, igual o frei ou a freira que corta o cabelo curto e o frei que rapa a cabeça, ele tira aquele cabelo frisado, aquele penteado primoroso que ele tinha no mundo, para ter o pensamento dele fixo somente em Deus. Assim, quando eu vou rezar, eu tenho que respirar fundo, me colocar na presença de Deus, esquecer aquilo que ornamenta minha mente das coisas mundanas e fixar o meu pensamento no Senhor. É assim que funciona. E aí São Paulo continua dizendo, nem com ouro. O ouro são os pensamentos vãos. Mas que ouro é esse? O que a gente tem de mais valioso na nossa vida terrestre aqui? É a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa mãe e o nosso pai. Qual é a segunda coisa mais valiosa que eu preciso? É um mal necessário, é o meu próprio serviço, o meu trabalho, os meus estudos, que a gente traz de valioso, os meus bens materiais, a minha casa onde eu preciso ficar, aonde eu tenho que me manter, aonde eu me resguardo. Essas coisas na ordem terrestre é o que a gente tem de mais valioso, e a nossa própria saúde. Então a pessoa, quando ela vai rezar, São Paulo fala, nem com ouro, isso é, esquece dessas coisas, esquece dos teus filhos nesse momento, esquece da tua família, esquece do teu trabalho, das preocupações cotidianas que você tem, esquece dos problemas que você tem dentro da tua casa, retire esse ouro, esse bem valioso que você tem e eleva a tua mente a Deus, que é aquilo que há de mais valioso nesse mundo, que é o nosso próprio Deus. É por isso que São Paulo fala em Colossenses 3:1, busca aquilo que é do alto, não aquilo que é da terra, São Paulo fala. Tira o ouro. E aí ele continua dizendo, a pérola também. O que é a pérola? A pérola é esse objeto valioso que você precisa mergulhar no mar para poder pegar ela. E ainda você tem que abrir ali a carapaça da ostra ali para poder tirar a pérola. O que é a pérola? É o ornamento valioso que o maligno coloca, laçando o teu pescoço para levar você à ruína e não deixa você entrar nos sagrados mistérios da oração. E é por isso que fala em Isaías capítulo 13, versículo 19, a Babilônia, a pérola dos reinos, a joia, vai ser destruída. O maligno laça eu e você nas nossas orações com esse colar de pérola dele e arrasta eu e você para longe da presença de Deus. É por isso que São Luís de Montfort, o homem da santa oração, ele dizia que cada Ave Maria mal rezada que você reza, o demônio está do lado, coletando essas Ave Maria e guardando no alforje dele, para acusar eu e você diante do tribunal divino. O maligno, ele laça eu e você com esse colar de pérola da ilusão, para tirar eu e você da santa oração. E é por isso que Jesus ele faz essa comparação em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajuntei tesouros nessa terra, aonde a ferrugem e a traça destrói, mas ajunta no reino do céu, meu filho. Quando eu e você vai se colocar na presença de Deus, esquece das coisas vãs. Tudo vai passar, meus filhos vão passar, minha mulher vai passar, minha mãe e meu pai vai passar, os meus parentes vai passar, a porcaria do meu trabalho vai passar. Tudo há de passar, só as coisas do alto que não passam. E aí São Paulo completa para mim e para você.
nem vestido custoso e luxuoso. O vestido é o mundo. Ou eu e você se reveste do Espírito Santo, como eu falei, ou a gente se reveste do mundo. É por isso que eu gosto muito dessa passagem, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Feliz é aquele que guarda e vigia suas vestes. Ou eu me visto de Deus, ou eu me visto do demônio, para que não ande nu ostentando a sua vergonha. E aí no versículo 16 fala, eles se reuniram num lugar chamado Armagedon. O que é o Armagedon? Era o vale onde pereciam os reis de Israel, onde eles travavam batalha e acabavam morrendo. E onde é esse vale para mim e para você? É o mundo. Quando eu vou entrar em oração, esquece desse mundo. As pessoas não conseguem, elas fazem novena São Miguel, elas fazem novena São José, elas rezam o ofício, elas rezam diversos rosários, igual São Luís de Montfort fala dos falsos devotos a Nossa Senhora. Vai rezar inúmero rosário, tudo distraído, tudo sendo vão. Por quê? Porque tem o coração fixado nesse mundo. O demônio laçou ela e por mais que ela reza, dispara Ave Maria para todo lado, ela não consegue alcançar os objetivos espiritual, que é crescer em virtude, santificar o corpo, mortificando a carne e entrando em colóquio nos mistérios divinos. É a via purgativa, iluminativa e unitiva. A pessoa não consegue entrar nessas três vias, ou falando como Santa Teresa de Ávila, não consegue adentrar as moradas do castelo interior, não consegue entrar na sala íntima com Deus. A gente tem que entender aquilo que Miqueias fala no capítulo 2, versículo 10. A terra não é um lugar de descanso. Então, quando eu vou entrar na presença de Deus, eu entro naquilo que está lá em Oséias capítulo 2, versículo 14. Eu vou levar você para o deserto, onde eu vou falar no teu coração. Meu irmão, esquece desse mundo. Entra na presença de Deus. E aí a gente se acha mestre em oração, rei da oração. É aonde a gente cai nesse Armagedon do mundo. A gente acha que a gente está rezando o terço, o rosário todo dia e acha que está bem. Não é isso que Deus quer. Os três pastorinhos de Fátima, Ave Maria e Santa Maria, eles rezavam desse jeito. Mas depois que Nossa Senhora começou a modelar eles começaram a rezar certo. E eles só rezaram por rezar? Não. Vai dizer a história que Santa Jacinta, a irmã Lúcia, chamava o Francisco. Ele estava debaixo de uma árvore encostado em alguma pedra. Começava a chamar ele e ele não dava atenção. Ela falava, mas você estava dormindo? O que você estava fazendo? E ele dizia, eu estava conversando com Deus. Ele já tinha entrado na união estática. Rapidamente ele saiu das vias do mundo. O demônio não conseguiu mais laçar aquele menino, que não rezava a Ave Maria inteira, hein? Não sabia rezar. Do dia para a noite ele aprendeu, e tal foi a união mística que ele teve com Deus, que ele superou muitos grandes santos dentro da igreja, sem estudo nenhum, sem conhecer catecismo, sem conhecer Bíblia, sem nada. Aquele menino teve uma comunhão profunda com o céu. Tanto é que ele já foi arrebatado logo, partiu logo desse mundo. E é isso que eu e você precisa fazer. E é isso que eu quero falar agora. Faça você mesmo em seu coração o encaixe dessa passagem que eu estou acabando de ler. Seu significado. E veja se ela não vai bater palavra por palavra. Como que você explica inúmera pessoa que tem vida assídua de oração e continua caindo miseravelmente nos mesmos pecados, não consegue crescer em virtude? É aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 20, versículo 9, quando São Paulo começa a falar da palavra de Deus da meia-noite, 1h da manhã, que o cidadão que estava lá na janela ouvindo, ele dormiu, caiu do segundo andar, morreu. São Paulo teve que descer e ressuscitar ele. As pessoas, elas dormem. Em vez de elas ficar naquela sala íntima da comunhão com Deus, elas entram ali na sala, mas elas oscilam e dormem. Dorme na via espiritual, cai da janela e morre. Eu lembro daquela história de Santo Antônio de Pádua, que quando ele estava num eremitério com os frades,
Os frades saíram meia-noite para rezar no meio do campo do Trigal, se eu não me engano. E eles viram um monte de criança bagunçando o trigo, deitando todas as espigas pro chão, arrancando tudo. E eles correram avisar Santo Antônio. Santo Antônio não tinha ninguém lá, diz para eles. Eles falam, como não? As crianças meia-noite ali bagunçando, distraiu a gente, estragou tudo a nossa oração. Santo Antônio fala, espera amanhecer e vocês vão ver que não aconteceu nada. Quando amanheceu e aqueles homens foram olhar a plantação, estava tudo intacto. Nada tinha acontecido. E aí Santo Antônio explica para eles, aquilo era o demônio distraindo vocês na oração. E ele conseguiu. E vocês caíram na cilada dele. Assim acontece com as pessoas dentro da igreja hoje. É aquilo que acontecia com São Francisco de Assis. Uma vez os demônios se reúnem no alto de uma árvore e vê São Francisco de Assis explicando as vias espiritual para os pobrezinhos que andavam com ele. E os demônios falavam, enquanto esse homem vive, não tem como tocar nesses frades que estão sob a custódia dele. Enquanto esse homem respira, não tem como a gente encostar nesses homens. Mas vai chegar o dia que esse homem vai fechar os olhos e aí nós vamos dominar essa ordem. Nós vamos fazer um furdúncio ali dentro. Nós vamos aniquilar com esses homens. E de fato isso aconteceu. Hoje nós vemos a degradação que está as ordens religiosas. A teologia da libertação, etc e tal. O que eu quero dizer para você? Eu e você, na nossa via espiritual, devemos ter a mesma intenção. Quanto mais eu começo a rezar o rosário, mais eu me santifico. Mas também tem um problema. Quanto mais eu começo a rezar o rosário, mais também eu posso cair na monotonia. Isso é, eu posso cair ali em uma via em que eu rezo pelas coxas e não consigo crescer espiritualmente. Isso acontece, eu lembro de um amigo meu de caminhada, que na comunidade dele, um rapaz cresceu no rito extraordinário, no rito da missa tridentina, rezando 1000 Ave Maria em latim. Só rezava em latim, falava até em latim. Todo domingo, 1000 Ave Maria. Num belo dia ele conhece uma moça, começa a ir em festa do peão e rodeio com ela. Perdeu todas as vias espiritual. Não sei como tá, tomara que hoje ele esteja bem. Mas ele caiu na frouxidão. O maligno pegou ele através daquela menina ali que desvirtuou o coração dele. E olhem, forjado em missa do rito tradicional, rezando só em latim, 1000 Ave Maria para todo lado, e mesmo assim a pessoa caiu. Por quê? Porque eu e você não pode oscilar. Eu e você não pode rezar pelas coxas. Chega uma hora que Deus deixa o Satanás pegar eu e você para ver se eu e você acorda. É aí que está a via da santidade que eu quero explicar para você nesse pequeno áudio. Meu irmão, minha irmã, eu e você tem que entrar na via da meditação e da contemplação. A meditação é pensar e concentrar profundamente nas vias de Cristo, de Nossa Senhora, o que eles passou nessa terra. E a contemplação é examinar por longo tempo aquilo que Cristo viveu. Por exemplo, eu estou dando um exemplo. É examinar profundamente os mistérios divinos. É aquilo que o padre Antônio Vieira diz nas pregações dele. Ele conheceu um amigo, que eu não lembro o nome dele agora, jesuíta também, que na época, aquele homem meditava somente na chaga direita da mão de Cristo e depois contemplava aquilo ali por mais de 6 horas. Você tem noção do que é isso? E não venha me falar que, mas eles eram religiosos, eles tinham tempo para isso. Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho trabalho. Meu irmão, você acha que um religioso é vagabundo? Você acha que um religioso não tem a fazer? Ele não tem que cuidar da horta ali da comunidade dele? Ou ele não tem que estudar ou ministrar sacramento? Você acha que um religioso é quem? Aquele que senta numa rede para ficar olhando o tempo passar? Um religioso trabalha mais do que qualquer homem trabalha em uma empresa. Só que tem uma diferença, o religioso trabalha para Deus. Você trabalha para engordar o bolso do patrão e ainda não percebeu isso. Vive nessa miséria de vida e não conseguiu entender isso. Então eu e você tem que ter meditação e contemplação. E isso tudo eu encontro no rosário.
que é a arma principal que eu e você tem. A distração, como eu disse, é só para aquele que está na sexta, quinta, sétima morada. Esse daí já não distrai mais. E eu até hoje não conheci uma pessoa assim. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus, uma alma penitente, a menina que hoje é doutora da igreja e padroeira das missões, ela vai dizer que cada Ave Maria que você se distrai, por exemplo, pensei num filho meu, ofereço aquela Ave Maria por ele. Então a minha distração foi cancelada e Deus honra aquela distração. Eu e você, quando nós estamos sozinhos, a gente precisa rezar com precisão. De preferência de joelho. Ficando ali, ó, firme. É aquilo que eu falava para um amigo meu que veio me visitar esse final de semana. Qual tá o segredo de você ficar íntimo com Deus? É quando você tá sozinho. Eu tenho 4 filhos. Como que eu faço para ficar sozinho? Eu tô gravando o áudio aqui, eles não param de conversar aqui do meu lado. A minha mãe tá tossindo aqui do meu lado, vira um trupé. Então, como que eu faço para ter essa união íntima? Eu acordo de madrugada. Mas como que eu faço para ter essa firmeza em acordar todo dia? Eu não me lembro qual foi a última vez, por exemplo, que eu acordei 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Eu não tô lembrado qual foi o ano que isso aconteceu. E não falo isso para me agavar. Eu falo como uma estratégia espiritual. Qual é o segredo de você ter uma união íntima com Deus, ficar com precisão na presença dele sem os outros te atrapalhar você? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. É você dormir cedo para acordar cedo, meu irmão, minha irmã. É aquilo que São Bento falava para Santa Escolástica. Quando ela rezou também, fez a chuva cair, São Bento não pôde sair. Mas São Bento falava, já deu o meu horário, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque aquele homem dormia cedo para acordar cedo. Ou talvez aquele homem fazia vigílias e vigílias sem dormir, aliás. Que é mais firme ainda. Eu fico louco falando essas coisas. Eram homens que tinham vida centrada. Eu e você tem que ter também. O que te faz ir dormir 10h20, 11 horas da noite, meia-noite? Eu não consigo entender isso. Eu e você precisa ter uma vida assídua de oração, de contemplação, de meditação. As pessoas tá tão ruim hoje na fé que elas não entendem mais o que significa meditação e contemplação. Faz tanto tempo que eu tô querendo gravar um áudio só sobre meditação e contemplação, ficar na presença de Deus, na quietude. As pessoas não sabem mais o que é isso. A quietude, a contemplação, a meditação. Tal era a união estática. A gente precisava gravar um áudio também dos 9 graus de oração. Mas tal é a união estática que os santos tinham, que um São Paulo da Cruz, encaminhada pelas ruas, era como se ele estivesse numa cela trancado. É aquela famosa frase de São Luís de Montfort: a minha cela é a estrada. Aquele homem, a cela dele era a estrada. A cela de São Francisco de Assis muitas vezes foi a montanha e as árvores. As pessoas não sabem mais o que é entrar nessa meditação e nessa contemplação. Não conhece mais esses mistérios. E eu e você é chamado a entender isso. A gente precisa ficar na presença de Deus. Não é o número de oração que você faz que te torna santo, meu irmão, minha irmã. Mas é o amor e a perseverança em meditar e contemplar o Cristo Jesus e Nossa Senhora que te faz você entrar na via da santidade. É pegar o teu rosário na mão e oscular aquelas contas, o crucifixo, a medalha. É meditar a miúde as passagens da vida de Cristo e dali tirar uma contemplação. Quantas contemplação não dá para tirar? Não tem como você contemplar algo se não for centrado na vida de Cristo. E aonde a vida de Cristo está centrada liturgicamente e misteriosamente? No Santo Rosário. Por isso que quando eu pego essa coroa bendita de rosa, que está ali depositada em cima da cabeça de Nossa Senhora, ela que tem o título de Torre da Sabedoria, Torre de Davi,
Quando eu pego essa coroa na mão, eu medito e contemplo, eu entro em silêncio, eu fico na presença de Deus. E é aqui que eu corto essa pregação pela metade e entro no segredo de São Domingos de Gusmão, que é o meu pai espiritual. São Domingos de Gusmão, ele tinha 9 modos de orar. Vamos ver se vai dar para caber nesse áudio aqui, se o celular vai aguentar. São Domingos de Gusmão, ele tinha 9 modos de rezar. Antes dele entrar nessa união estática que fazia dele uma pilastra, que ele não se movia mais. Então, antes de começar a entrar nesses mistérios, São Domingos aplicava 9 modos. O primeiro modo dele era se colocar diante do altar, que pode ser o teu oratório, o quadro que você tem na tua casa. Então ele inclinava a cabeça, meio corpo ele inclinava, e se humilhava, como fala lá em Judite, capítulo 4, versículo 12. Depois você lê lá, senão vai ficar grande aqui o áudio. E aí ele trazia na memória a humildade do Filho de Deus. Olha o jeito que esse homem rezava, hein? O segundo modo, ele deitava todo o corpo no chão, se rebaixando como se não fosse digno de ficar de pé, imitando os 3 reis magos, que assim se prostraram para adorar o menino Jesus. E aí ele lembrava o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que quando orou no Horto das Oliveiras com a face por terra, perto da sua paixão, e aí ele dizia as palavras: Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha o jeito que esse homem rezava, vai prestando atenção. O terceiro modo dele, outra vez ele ficava de pé, se levantava com o corpo ereto e se disciplinava. Olha aí o jeito que esse homem rezava. E aí ele falava para Jesus, antes de iniciar os mistérios divinos da oração do rosário dele. Ele dizia: vossa disciplina, Senhor, me castigou, e a vossa disciplina vai me ensinar. Quarto modo, de joelho ele dizia como leproso: Senhor, se queres pode me curar. Ou como Santo Estevão de joelho: Senhor, recebe o meu espírito. E dizia como Davi: Senhor, eu clamo, não te cales, nem te deixes de me responder. Olha como São Domingos de Gusmão rezava. E vai vendo isso na minha vida e na tua, se nós estamos já nesse nível. Quinto modo de oração de São Domingos. Outra vez de pé diante do altar, ou no oratório que a gente tem na nossa casa, sem encostar em lugar nenhum, ele não se reclinava em lugar nenhum. Isso já é uma paulada na minha cabeça já. E ele tinha as mãos abertas diante do peito dele, como se estivesse lendo algum livro. Nisso ele meditava, depois levantava os olhos aos céus, para que a palavra de Deus penetrava no coração dele. Por que ele tinha a mão sobre o peito, meu irmão? Porque a mão é onde procede as nossas obras. Você não faz nada sem a sua mão. A mesma coisa é os pés. Então ele olhava para a mão dele e eu e você olha para nós e vê que nós não estamos produzindo fruto nenhum. Às vezes a gente distribui um rosário para um mendigo, dá uma palavra amiga para alguém, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa. Aquele homem olhava para a mão dele e ele se considerava a mão dele insignificante, mapa toda a obra. Olhem a humildade desse homem, porque da ordem dele só procedeu santo extraordinário. As mãos daquele homem, só de um homem que era tentado com tentação carnal, beijou a mão dele, sentiu um perfume e foi curado na hora. E mesmo assim ele considerava a mão dele insignificante. Sexto modo de orar, de pé rezando de braços estendidos em forma de cruz. Ele chorava, lembrando nosso Senhor estendido na cruz. E dizia como Davi: a ti, Senhor, eu clamo. Estenderei as minhas mãos a vós, atendei a minha súplica. Em forma de cruz, aquele homem se posicionava na presença de Deus como um homem de fogo. O sétimo modo de rezar de São Domingos de Gusmão. Ele rezava de pé, com os braços estendidos ao alto e as mãos juntas, acima da cabeça, como se fosse uma seta que ia abrir o céu.
As mãos assim em forma de seta, como que para receber algo. Então ele dizia, como o salmista dizia: ouve o grito das minhas súplicas, quando te invoco, quando ergo as minhas mãos para o vosso santuário. Pedi então os favores para a ordem dele. Então aquele homem, ele se colocava as mãos em cima da cabeça como uma seta para penetrar no céu. Olha como esse homem rezava. O 8º modo de oração de São Domingos. Outras vezes ele rezava de uma maneira acabando de ler ou ouvir alguma santa lição. E acabando de ler ou ouvindo alguma palavra de alguém, ele colocava a mão sobre o rosto e tampava a face dele. Olha como que esse homem se preparava para rezar. Quando ele lembrava de uma passagem da Sagrada Escritura, ou de algum escrito de santo, ou de alguma palavra de um filho espiritual dele, ele colocava a mão no rosto, como que para lembrar os pecados que ele já não tinha mais, é claro, mas era a humildade dele, e para ficar na presença de Deus. E o 9º e último modo dele, que era caminhando, quando ele estava em estrada, em missão, caminhando, que ele ia rezar o rosário, ele dizia para algum companheiro dele o que diziam, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, em Oséias capítulo 2, versículo 14. Vou levá-lo ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Ou quando estava sozinho, muitas vezes ele fazia o santo sinal da cruz. Então, quando São Domingos agia desse modo, era a preparação dele para entrar em comunhão com Deus. Olha como que aí ele arrancava os ornamentos do cabelo, ele arrancava o ouro e a pérola, aquele homem estendia as mãos puras para o céu, e aquele homem tinha o coração centrado em Deus. Então isso é, o maligno já não tinha mais poder sobre ele. O mundo já não entrava mais na oração daquele homem. E aquele homem cancelava todo o pensamento vão que poderia inclinar na mente dele, no coração dele. Então, quando ele se posicionava desses 9 modos, é como os 9 coros de anjo. É como se faz o número 7, que é o 7 dom do Espírito Santo, e os outros números até se completar 9, ele ficava na presença de Deus da Trindade Santa, ou da bem-aventurada Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus. Então, depois dele fazer todas essas gesticulações, aí aquele homem ia iniciar o rosário dele. Olha que mistério. Como que um homem desse se distraía? Ele que foi expulsar o demônio do herege que blasfemou contra o rosário, que todos nós já lemos isso no segredo do rosário, e que tinha 15.000 demônios. Cada Ave Maria que ele rezava no rosário ali, exorcizando aquele herege albigense, saía uma multidão de demônio. Você tem noção da Ave Maria que São Domingos de Gusmão rezava? Você tem noção do efeito que saía dos lábios daquele homem a oração da Ave Maria? Uma Ave Maria. Olhem, Padre Gabriel a morte, tantos outros exorcistas, não é desmerecendo eles. Mas eles têm que fazer o rito do exorcismo ali, todo aquele rito que só o consagrado pode fazer, nós leigos só podemos fazer privadamente para nós. Mas aqueles homens rezam o exorcismo maior, tem um monte de gente acompanhando eles, que são os intercessores. O Padre Gabriel a morte tinha umas 6, 7 velhinhas do lado dele rezando o rosário, fazendo ejaculatória durante os exorcismos, para ele exorcizar. E aquele homem fala nos livros dele que muitos exorcismos demoram anos para o demônio sair do corpo da pessoa. Já com São Domingos de Gusmão, olha o grau da santidade da comunhão que aquele homem tinha. Uma Ave Maria que aquele homem rezava e expurgava milhares de demônios do corpo do herege. No final do rosário, 15.000 demônios foi embora do corpo daquele homem. Aquele homem ficou livre.
Por quê? Porque ele tinha 9 graus de oração, que ele se preparava antes de rezar. E assim, fazendo todas essas gesticulações, fazendo todos esses mistérios antes de rezar, o demônio já não tinha mais poder sobre a mente dele. E aí você pode se perguntar, como que eu vou fazer isso, Euclides? O único horário que eu tenho para rezar é ali no meu serviço, aí indo trabalhar, eu não tenho tempo, as dificuldades da vida. Eu entendo isso, eu já passei por isso também. É por isso que Santa Teresa de Ávila, ela também nos dá uma arma também, que ela fala pra gente respingar a água benta onde a gente vai rezar, ou pelo menos fazer o sinal da cruz com a água benta antes de rezar. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tá nisso, e aí você pode tentar se excusar novamente dizendo, eu vou levar vidro de água benta pro serviço dentro do carro, como que eu faço? É aí que entra os segredos da simplicidade, meu irmão, minha irmã. Talvez não dê pra gente fazer esses 9 graus de São Domingos, mas dê pra você beijar o teu escapulário, dê pra você beijar as contas do rosário, dê pra você oscular a cruz, porque eu acho que isso vai dar pra mim e pra você fazer. E tudo isso é aquilo que faz o demônio partir em fuga, pra gente rezar na presença de Deus com amor e carinho. Como que eu rezo bem o rosário, Euclides? Tá aí esse áudio para tentar te ajudar, meu irmão, minha irmã. Esse áudio não é só para você, principalmente para mim. Como é difícil rezar durante o dia aqui com 4 crianças e problema para resolver a todo minuto. Como é difícil. Mas a gente procura ficar na presença de Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você, essa constância. Não devia de ser fácil para São Domingos, mas a constância que aquele homem teve fez ele elevar a ordem dele a ser uma das ordens mais santas dentro da igreja, conhecida no começo como Ordem dos Liliatos, a Ordem dos Lírios, que representa a pureza, porque todo mundo que entrava ali se tornava santo. O alto escalão de santidade que aquele homem trouxe para a humanidade foi tremendo, ao ponto dele ser elevado ao coro dos 12 apóstolos em uma visão que um frei teve. Ele foi elevado ao coro dos 12 apóstolos para ajudar no julgamento geral, de tamanha santidade e perseverança que aquele homem teve. E é isso que eu e você tem que ter. Eu vou ficando por aqui. Vamos sustentar o bom combate. Procura imitar, talvez não as 9 posições diferentes de São Domingos, mas pelo menos alguma delas antes de você rezar. Que você vai ver que você vai despojar a tua mente, o teu coração, você vai levar as mãos puras e vai ver a graça de Deus acontecer na tua vida. Salve Maria Imaculada.